Muito bom ter vocês aqui. Eu vou ver se eu consigo juntar as duas últimas mensagens que eu preguei, uma ontem à noite e a outra hoje de manhã. Vou tentar juntar estas duas coisas num enigma, numa parábola, e dar para você fazer bom uso delas. Posso ouvir seu amém? Hoje de manhã aconteceu uma coisa bastante interessante. Enquanto eu pregava e fazia uma afirmação, teve uma irmã que estava sentada no primeiro banco e eu falei umas 2 ou 3 vezes e ela replicou o contrário. Ela disse, eu não sou. Eu disse, você está me provocando. Está me provocando a dizer que você é. Porque se você não fosse, você não estava fazendo o contrário. Então, depois da escola, ela foi conversar comigo e me pedir desculpa, porque simplesmente era uma oposição vazia, sem fundamentação. Ontem eu preguei, a verdade é esta, eu ia para o culto pregar uma leitura que eu havia feito dos 4 primeiros capítulos do livro do profeta Ezequiel. Mas quando eu entrei em Campina Grande, aquilo me veio forte no coração. Eu conheço a voz de Deus. E aquilo me veio no coração de que aquele não era o momento para pregar sobre aquele assunto. E que eu deveria pregar, na verdade, ensinando o povo por que cada livro da Bíblia está no lugar que está. Então, quando aquilo me veio, me lembrei de que um ator famoso aí da Globo, tem um vídeo aí na internet, e ele é agnóstico, ele não crê em Deus. Ele crê no bem e no mal. E eles disseram para ele, o que o senhor me diz da Bíblia? Para aquele ator da Globo. Ele disse, é uma obra literária fantástica. É uma obra literária fantástica. E disse, ela é tão fantástica que ela conta histórias lá do passado e aquelas histórias faz referência da nossa vida. Eu disse, é que aquelas histórias do passado são proféticas. Está profetizando sobre as nossas vidas. Então, esta foi uma das perguntas. Eu vi outra pessoa respondendo a mesma pergunta, o que você acha da Bíblia? Ele disse, um livro qualquer, como o livro, por exemplo, que conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Para mim, ela está contando historinhas como historinhas do Chapeuzinho Vermelho. Então, o comentário que se seguiu foi, ela foi tão mal apresentada que não é nem por falta de fé que uma pessoa faz uma confissão dessa, é que ela não entende a maneira como cada coisa foi colocada e ela não sabe entender a Bíblia. E é por isso que muitas pessoas estão perdidas. Então, pensando nisto, eu comecei o culto ontem em Campina Grande, dizendo, você sabe por que o primeiro livro da Bíblia chama-se Gênesis? Porque tudo que o Gênesis relata foi a primeira vez. É origem. Foi a primeira vez. Deixa eu apresentar aqui este ponto. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que do nada, surgiu-se uma voz, que é a voz do Todo-Poderoso, para dizer, haja.
Então, quando nós temos o primeiro livro da Bíblia, nós temos um Deus infinito, saindo da invisibilidade e do silêncio para se pronunciar, para mostrar quem Ele é. Ele é o Criador de todas as coisas. Esta é a origem. Mas também nós temos neste livro que ele, pela primeira vez, quebra a barreira do som e faz aparecer a luz, coloca pela primeira vez plantas, flores, animais, tudo sobre a terra para embelezar. E pela primeira vez, Gênesis, é princípio, é a primeira vez, ele vai então falar e trazer à existência do nada o homem. Eu queria só que você lembrasse, está aqui no Salmo 78, eu não marquei o versículo, mas ele sabe que eu e você somos nada. Só você talvez que não saiba, só o homem que não sabe, que não é nada mais do que um vento, que um sopro que passa e não existe mais. Este é o homem, com toda a sua arrogância. Aqui eu não marquei o verso, mas eu li isto hoje de manhã no Salmo 78, é só você ler. Não é nada. Então, o Gênesis apresenta que o homem veio de onde? Do nada. Ele é o Todo-Poderoso, veio da eternidade, mas o ser humano veio do nada. Veio do nada. Então, nós temos que pela primeira vez ele traz à existência o homem. Em Gênesis, nós temos que pela primeira vez Deus estabelece regras e padrões. E diz: não coma desta árvore, pode fazer o resto, governar tudo, mas não toque nesta árvore. Ele estabelece padrões. Pela primeira vez, nós vamos aprender que no Gênesis aparece a figura do diabo, na forma de um animal cognominado a serpente, que veio contradizer o que Deus falou. Esta foi a primeira ação de Satanás de fazer com que o ser humano quebrasse a lei de Deus. Pela primeira vez também, é no Gênesis que aparece a figura de uma mulher que pela primeira vez traiu o seu marido. E pela primeira vez nós vamos ver um ser humano, eu acredito, viu, Caleb, que gostava tanto da presença de Deus. Eu queria perguntar, tem alguém aqui que gosta da presença de Deus? Faz bem a você? Faz. Por que que o homem se escondeu da presença de Deus? Pela primeira vez um homem corre de Deus e se esconde. Sabe? Ouvi tua voz e temi. E me escondi. Pela primeira vez. Então o Gênesis, tudo o que ele vai relatar, aconteceu pela primeira vez. Pela primeira vez você vai ver que um irmão cria um ódio contra seu irmão por causa de um culto. De um culto. E ele então cria uma inveja e mata seu irmão. Foi lá no Gênesis que apareceu. Depois, este homem, atrevidamente, tem coragem de, pela primeira vez, me dá até... me sinto mal de ver certas coisas. Pela primeira vez ele tem coragem de confrontar Deus cara a cara. Deus pergunta para Caim: onde está teu irmão? Ele diz: eu não sou guardador do meu irmão. Ele tem coragem de dar essa resposta. Olha para quem ele estava respondendo. Então, dali, o Caim se retira, e pela primeira vez nós temos um incesto na Bíblia, porque, na verdade, o Caim vai casar com uma de suas irmãs.
e um irmão convivendo com a irmã, é incesto. Pela primeira vez você vai ver no livro de Gênesis a formação de uma cidade. A primeira cidade que existiu não foi Recife, foi uma cidade que chamou o nome de Enoque, porque o próprio nome Enoque quer dizer o primeiro. Foi a primeira cidade. Nesta cidade, pela primeira vez você vai ver que Lameque disse assim: eu matei 2 homens. Por quê? Porque simplesmente me ofenderam, pisaram no meu pé. Eu matei na cidade. Então, quando você vê crime aqui no Recife, o primeiro aconteceu lá no Gênesis. Naquela cidade, pela primeira vez, é relatado que um homem tem 2 mulheres. Pela primeira vez é falado naquela cidade que apareceram os instrumentos musicais. É falado que apareceu os instrumentos da guerra. Pela primeira vez está relacionado lá no Gênesis. Foi lá no Gênesis que tudo isso apareceu. Também apareceu pela primeira vez aquilo de plantar e colher para quem não planta e não colhe. Antigamente, então foi assim que eles começaram a cultivar para vender para os outros. Foi lá no Gênesis que começou a acontecer isso. Então, na verdade, o profeta William Branham disse que tudo que você vê hoje na terra começou em Gênesis. Tudo que você vê na terra hoje começou em Gênesis. Eu pergunto assim, só para você entender: onde começou o homossexualismo? Agora? Não, lá em Gênesis. Sodoma e Gomorra. Onde começou a confusão das línguas? Lá em Gênesis, na Torre de Babel. Tudo que você olhar hoje tem início no Gênesis. Nada é novo debaixo do sol, disse Salomão. Então, o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, ele carrega em si a informação para dizer para você que tudo que você quiser uma explicação, você tem que voltar a Gênesis. Mas também eu quero lembrar aqui e falar com muita gratidão que pela primeira vez está também no Gênesis que Deus ia pisar a cabeça da serpente. Que tudo aquilo que já te fez chorar, entristecer, adoecer, trazer misérias e problemas e dores para alguém na terra, começou no Gênesis, mas lá no Gênesis também está escrito que da cabeça, que da semente da mulher viria um, que é Cristo Jesus, que ia esmagar a cabeça da serpente e devolver a você, que coisa maravilhosa, eu não sei se você se alegra com isto, e devolver a você um Éden restaurado. A promessa da restauração de todas as coisas está no Gênesis. Ele estava dizendo: eu não vou deixar as coisas terminar desta maneira. Então, eu estou aqui tentando te dar a entender que cada livro da Bíblia tem uma razão de existir. E é interessante porque a Bíblia não termina no Gênesis, é apenas o começo. É apenas o começo. O último capítulo está nos anunciando uma próxima etapa, dizendo assim para mim e para você: então você veja que isso aqui só teve a primeira vez, mas vai continuar. Mas eu quero lhe dizer o final. Termina Gênesis, qual é o segundo livro da Bíblia? Êxodo. O que é Êxodo? Saída. Eu quero dizer que existe uma saída. O segundo livro da Bíblia vai relatar, escuta só para você entender esta beleza da Bíblia, vai relatar que o povo estava debaixo de uma opressão no cativeiro. Mas eu quero falar para você, o cativeiro vai acabar.
Na sequência, no segundo livro, vai aparecer a figura de um libertador que era a figura de Cristo. Está escrito: eu vou suscitar um profeta semelhante a mim. Era Moisés. Moisés foi o grande libertador, que tem as mesmas características de Jesus. Esta é a Bíblia. Ele nasceu num tempo de perseguição. Você presta atenção. Quando Jesus nasceu, o mundo estava sendo dominado por Roma. Quando Moisés nasceu, o mundo era dominado pelo Egito. Quando Moisés nasceu no Egito, as crianças eram para morrer. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças. Tanto Moisés como Jesus escaparam. Moisés escapou numa cestazinha e Jesus foi no lombo de um jumento. Que engraçado, foi para o Egito para escapar do faraó, ou do Herodes, e retorna para cumprir sua missão. Moisés vive um tempo para começar um trabalho. Jesus também não nasceu realizando o que ele veio fazer. Deu um tempo. Moisés entra em cena aos 80 anos. Jesus aos 30. Jesus aos 30. Mas ambos fizeram um trabalho maravilhoso. Ambos vieram para fazer a libertação. Moisés fez uma libertação parcial, Jesus fez uma libertação total. De uma vez para sempre, eu quero dizer que tudo que te entristecia, te adoecia, te humilhava, te machucava, você vai ver como Moisés falou para o povo: o que vocês estão vendo aqui, vocês nunca mais verão. Eu quero dizer para você que está chegando a hora de que tudo aquilo que te entristeceu, te machucou, te oprimiu, te humilhou, você vai procurar e nunca mais você vai ver. Então existe um segundo livro que é um êxodo, que é uma saída. Olha só, na saída de Israel do Egito, morreu um cordeiro. E o cordeiro é o cordeiro da Páscoa, que anunciava que o tempo da opressão tinha acabado. O cordeiro era para ser comido com ervas amargosas, lembrando do amargor da opressão do faraó. E no dia seguinte eles eram uma nação livre. Eu quero lembrar para você que o cordeiro que morreu na Páscoa lá no Egito era apenas a sombra, a figura de Cristo que ia morrer, sabe? Com todas as ervas amargas, com todas as dores, com todas as aflições, com todas as tristezas, a ponto da minha Bíblia e da tua Bíblia escrever dizendo: e ele levou nossas dores e os nossos pecados. Glória a Deus, glória a Deus. No outro dia eles eram uma nação livre, sem a opressão do Egito. E eu quero dizer aqui hoje que Cristo morreu para fazer você livre de todas as opressões deste mundo. Glória a Deus. Então nós temos esta Bíblia na mão, que ela no seu passo a passo relata a história. E eu estou abrindo a boca aqui numa parábola para falar sobre estas coisas com vocês. Nós já aprendemos que Deus é o Todo-Poderoso e nós somos nada. O salmista chega a perguntar: o que é o homem mortal para que te lembres dele? Me dê aí uma razão pela qual você acha que Deus poderia se lembrar de você. Qual foi o feito que você fez que chamou a atenção de Deus para dar a sua vida em seu lugar? O que você fez de tão bom que Deus ia morrer em seu lugar? Tudo que eu e você fizemos foi negativo. Quem é aqui que teria coragem de levantar a mão e dizer: eu só fiz coisas erradas, eu menti, eu roubei, eu prostituí, eu falei mal dos outros, eu cobicei, eu só fiz coisas erradas, mas ele só fez o certo.
Ele queria pegar tudo que você fez errado e tudo que ele fez certo e dizer: me dê seus erros e agora tome a minha justiça. Eu acho que ele merece aqui hoje pelo menos um glória a Deus aqui bem alto. Agora, deixa eu lhe dizer, por favor, compreendendo tão mal as Escrituras, nós hoje vivemos um tempo, se eu for ofender alguém, por favor, um tempo em que a Bíblia não é mais do que o livro da história do Chapeuzinho Vermelho. Porque ela deixou de ser na vida de muitas pessoas a palavra de Deus, o livro da profecia. Ela começou a ser na vida, não estou falando daqueles que estão lá fora, não, estou falando dos chamados cristãos. Ela passou a ser na vida de muitos cristãos, não vou dizer de todos, apenas um livro de sugestões. Sabe o que é sugestão? Palpite. Eu vou te dar uma sugestão aqui. Você deve amar e respeitar sua mulher como Cristo amou e respeitou a igreja. É uma sugestão. Se você quiser, você faz. Se não quiser, você faça do outro jeito. Quando a Bíblia vem e diz para a mulher: você deve reverenciar seu marido, reverenciar, como ao Senhor, é uma sugestão. Não, só reverencie se você quiser. É assim? O que a Bíblia vem e fala, as pessoas não mais respeitam aquilo como palavra de Deus. Elas têm coragem de discutir com a Bíblia, têm coragem de discutir com Deus, têm coragem de contra-argumentar a Bíblia. Diz assim: eu não concordo com isso. Eu encontro, é fogo, mas eu encontro pessoas, sabe, crentes, cristãos, diz: pastor, o senhor quer me explicar mesmo por que é que Deus diz para uma mulher não cortar o cabelo? Porque ele... Ou ele deu uma sugestão? Mas como não tem mais respeito pela Bíblia, eu vou cortar só um pedacinho. Só isso. Não tem respeito. Então a Bíblia não é mais um livro, sabe, em que está nele profecias. É um livro da historinha do Chapeuzinho Vermelho. Está dando sugestão, contando uma historinha, e as pessoas vivem assim. Então elas não se importam mais com o que a palavra diz, elas têm muito argumento. E eu disse hoje, na escola bíblica, que a grande verdade do assunto, que o maior de todos os pecados que nós podemos admitir na nossa vida e cauterizar a nossa consciência, quando nós chegamos ao momento de pensarmos que essas sugestões, nós obedecemos ou não. Porque para mim, tanto faz a Bíblia falar ou não falar. Eu entendo, agora ligando com a mensagem de hoje de manhã, que eu preguei sobre o profeta Ezequiel. Por que Deus mandou Ezequiel profetizar e escrever o seu livro? Está na Bíblia. Por quê? Por uma razão simples. Deus não tinha nada de novidade para falar. Olha, o livro do profeta Ezequiel é dado no 5º ano depois do 2º exílio que os judeus saíram de Jerusalém, da 2ª deportação para a Babilônia. Já havia acontecido 2 deportações. Primeiro, aquela que foi levado Daniel e aqueles rapazes inteligentes, e a segunda, quando foi levado uma grande massa de marceneiros, carpinteiros, gente que tinha ofício, para a Babilônia.
estavam exilados. E por que Deus ia voltar agora a falar sobre o exílio com o profeta Ezequiel? Só para dizer assim para Ezequiel, assim, irmão Aloysio, do jeito que a Bíblia ficou hoje um livro de sugestão, Deus chamou Ezequiel e disse: vem cá, eu vou te levantar você como um atalaia, porque eu vou enviar você para um povo rebelde. Eu estou enviando você a um povo rebelde, um povo da mente dura, da cabeça dura. Mas aí ele chama Ezequiel e disse: mas eu chamei você e fiz você mais duro do que eles. Então, se o povo é rebelde, Deus levanta alguém que diz: pode vir com a sua rebeldia, que do jeito que você vier eu vou te repreender. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo assim? Então, o que é, na verdade, Deus dizer e chamar uma nação e um povo de povo rebelde? Sabe, vamos trocar esta palavra rebelde para chegar neste ponto que eu iniciei aqui hoje à noite, para fazer a Bíblia transformar numa sugestão. Este povo só se tornou e levou este nome de rebelde porque eles se consideravam maduros. Em nome da maturidade, da consciência, é que se resiste à palavra de Deus e faz dela apenas uma sugestão. William Branham, profeta de Deus, disse: bem que eu gostaria de dizer que nós somos um grupo de pessoas maduras. Mas disse: não somos, somos apenas adolescentes. Agora, um adolescente é aquele que transforma a palavra e o conselho do pai e da mãe numa sugestão ultrapassada. Quer fazer eu viver isto? Isso para mim já passou de moda. O coroa não entende nada. Você, coroa, não sabe o que é o mundo moderno. Você quer fazer eu viver o seu ensinamento? Eu tenho uma visão muito mais madura do que a tua. Você tem uma visão ultrapassada. Isto é o que é adolescente. Conselho do pai e da mãe não é palavra final. É apenas uma sugestão que ele joga fora. E a palavra de Deus, para a maioria dos crentes, virou uma sugestão que eles colocaram no canto. Não é mais para ser obedecida. Isso se chama, sabe, em nome de uma suposta maturidade. Deus chamou isso de rebeldia. E nós chamamos de maturidade. E nesta maturidade que nós temos, nós usamos, olha, este é o maior pecado que existe, meus irmãos. É o tanto faz. Quer ver? Olha só a maturidade. Você lê sua Bíblia, para mim tanto faz ler como não ler. Eu sou crente do mesmo jeito. Você ora, para mim tanto faz. Se eu disser: Deus toma conta do meu dia, é a mesma coisa de eu ter passado o tempo todo orando. Tanto faz. Você, escuta, por favor, vai à igreja assistir os cultos, não importa se a palavra diz para você ir ou não congregar. Você diz: não, sabe de uma coisa, eu assisto pela internet. Para mim tanto faz ir na igreja ou não, eu assisto. Esta tua roupa tanto faz, Deus sabe do meu coração. Esta tua unha tanto faz, Deus sabe do meu coração. Esta tua grosseria tanto faz, Deus sabe do meu coração. Este teu olhar tanto faz. E se tiver alguém aqui que está com sono, pode dormir, porque tanto faz. Porque você tem dois ouvidos, um para entrar e outro para sair. Se você não puser em prática, tanto faz você estar aqui hoje, como você nunca ter vindo aqui.
tanto faz. Tanto faz. Eu já ouvi tanto sermão que tanto faz. Por quê? Porque todos os sermões que você ouviu, sejam meus, sejam os que você leu de irmão Brana, seja a Bíblia, nunca mudou sua vida, porque você é muito maduro, você já sabe o caminho da perdição. Nós chegamos a um momento de entendermos, sabe? Eu vou entrar aqui no livro do profeta Ezequiel. Israel estava no exílio, no cativeiro da Babilônia. O livro do profeta Ezequiel é um livro de denúncias, de obras, de idolatrias, de adultérios, de toda sorte de imundície que se praticou na nação, inclusive dentro do templo. Mas, se você ler o livro de Ezequiel, você vai encontrar que Deus não estava preocupado em denunciar o estado de imundície e de pecado em que estava a nação de Israel. O livro de Ezequiel tem uma razão de ser, como o Gênesis. O livro de Ezequiel veio mostrar que mesmo estando num caos, a nação no cativeiro, o povo na miséria, Jerusalém sendo cercada, ia ser destruída, ia ser acabada, ele tem uma finalidade: dizer para o povo: eu não perdi o controle. Deus se apresenta ao profeta Ezequiel dizendo: vem cá. Dê uma olhada aqui. Quando Ezequiel olha, ele vai ver o Todo-Poderoso. Ele vai ver uma visão de 4 seres. Vou chamar, como a Bíblia diz lá, de 4 seres. E estes seres, eles tinham, cada um deles tinha 4 rostos: homem, águia, boi e leão. E tinham olhos por frente e por trás. Deus estava dizendo: não existe nada que está acontecendo que eu não esteja olhando. Para os 4 cantos eu estou acompanhando tudo o que está acontecendo. Deus estava dizendo, preste atenção, foi mostrado a Ezequiel um trono, e o trono não estava vazio, o trono estava ocupado. Eu quero lembrar a você que Deus está assistindo o cenário mundial, mas Ele tem o controle. Eu vou bem tranquilo. Quem está no comando do Brasil chama Lula, mas quem está no comando do mundo chama-se o Senhor nosso Deus. Quem estava no comando da Babilônia era Nabucodonosor, mas ele pegou o Nabucodonosor e botou para pastar com os animais, porque ele é o Todo-Poderoso e homem nenhum se exalta diante dele. No trono tem alguém que não perdeu o controle, não. O povo pode até ter ficado rebelde, pode até ter transformado a palavra numa sugestão, mas Deus está dizendo: eu vou fazer ainda as coisas mudarem de rumo. Glória a Deus. Ele mostrou para Ezequiel, olha só, para você entender, ele mostrou para Ezequiel que o templo estava lá em Jerusalém. O templo estava lá em Jerusalém. E que ele não estava nem em Jerusalém e nem estava no templo. Ele estava na Babilônia. Ele não está sujeito a um espaço, a um lugar. Na verdade,
Lá em Jerusalém ele esteve, na verdade lá no templo ele esteve, mas agora ele não estava no templo e nem estava em Jerusalém. Ele estava lá na Babilônia, ele estava lá na beira do rio Quebar, ele estava falando com o seu profeta, ele estava mostrando uma visão, ele estava dando uma revelação, o irmão Branham diz que fé é revelação, ele estava dando fé ao seu profeta, que a história pode estar negra como estiver, mas ainda vai chegar a um momento em que ele pergunta ao seu profeta: ei, você tem fé que estes ossos secos podem reviver novamente? Eu queria lembrar a você uma coisa aqui. Infelizmente, esta visão não é a visão que nós temos. Infelizmente. Eu até perguntei: escuta, onde é mesmo que ele estava? Ele estava lá na beira do rio Quebar, falando com o profeta Ezequiel. Eu queria perguntar: onde mesmo ele está? Porque a grande verdade do assunto é: será que ele esteve na sua vida lá no princípio, quando esteve em Israel, lá no templo, lá em Jerusalém, ou ele está? Porque para muitos de nós ele já foi embora da nossa vida há muito tempo. Ele já deixou aquilo, porque o templo vai cair e Jerusalém vai ser derrubada e vai ser queimada. Eu quero dizer que tem muita gente, escute-me por favor, ele não vai nem permitir você cair não, preste bem atenção, eu quero só lhe lembrar que ele nem vai permitir você cair. O diabo não está preocupado em derrubar você, ele está preocupado em diluir você. É pegar uma gota de uma essência, de uma coisa que é essência, e tornar-se nada sem efeito. Pega uma gota de uma essência e coloca em 200 litros de água, aquilo não vira mais nada. Quando ele consegue pegar sua fé e fazer com que ela saia da essência e se misture com outras coisas que não são sua palavra, você foi diluído, você não tem fé coisa nenhuma. Deus abandonou sua vida e você está entregue. O diabo nem precisa mexer com você, porque você já está diluído. Deus quer pessoas aqui que realmente sejam a sua essência aqui na terra. Sabe que aonde você estiver, você é a essência de Deus. Glória a Deus. Uma das coisas mais bonitas que eu encontro no Gênesis é que Adão perdeu seu poder, perdeu a graça, foi expulso do Éden. Mas o Enoque, que quer dizer o primeiro, resolveu dizer: mas eu quero tudo que Adão perdeu de volta. Quando eu encontro um crente que quer, de volta tudo que foi perdido, que quer todo o poder, que quer a presença de Deus, que quer a amizade de Deus, que quer a saúde, que quer a paz, que quer a alegria, que quer viver uma vida, eu fico vibrando. Ali vai a essência de Deus. As coisas têm possibilidade de voltar, mas quando eu encontro alguém que está acomodado a uma religião, eu sei que ele está diluído. Enoque disse: eu quero. Adão perdeu, mas eu quero. Eu não sei se tem alguém aqui que quer. A palavra disse que o Enoque encontrou o caminho. Será que nós não encontramos ainda? O problema é que nós temos um monte de sugestões e não temos mais a palavra. A palavra diz que Enoque andou com Deus. Assim, ó, para o banheiro com Deus, para a sala com Deus, para o quarto com Deus, para o caminho com Deus, para o supermercado com Deus, para a escola com Deus. Andar com Deus, na minha Bíblia diz que andar com Deus é assim. E quando você começa a andar com Deus, e tudo que você faz, Deus está junto com você, e você anda com Ele, eu quero lhe dizer, você vai encontrar um poder tão sobrenatural, e uma presença tão sobrenatural, que nem a morte poderá detê-lo. Eu quero afirmar aqui
que Deus vai levar você vivo para lá. Caso contrário, você vai ver muita gente, sabe, que está na igreja, mas só ouve. Por quê que tem crente 20, 30, 40 anos que a vida nunca mudou? Porque apenas a Bíblia e as mensagens que ele ouviu foram apenas sugestões. Quer saber de uma coisa? Aqui nesta igreja, eu já tive gente que sentava aqui e dizia: eu não devo satisfação da minha vida para o pastor, eu faço do jeito que eu quero. E o que adianta pregar para essa pessoa? Ele faz o que ele quer. Ele às vezes até analisa aqui, sabe, irmão João? Eu estou pregando e você está analisando, será que vale a pena ou não? Chega em casa, aquilo que você analisou, você faz da sua maneira, porque aquilo que foi pregado aqui é apenas sugestão. Deus, desculpe, irmãos, Deus não tem pastores. Eu quero dizer que essas pessoas não têm pastores. Deus nunca enviou um pastor para ela. Se ela tivesse sido, olha, se Deus tivesse enviado um pastor para você, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu já disse isso milhões de vezes, não adianta, tudo que você fala aqui é sugestão. Se eu falar para você, deve evangelizar, é uma sugestão. O pastor está dando uma sugestão. É uma sugestão? Para mim foi Jesus que disse. O William Branham veio e confirmou, e disse: essa é a maior comissão da igreja. O irmão Branham disse: quando você está evangelizando, você está na vontade perfeita de Deus. Mas isso é sugestão, as pessoas não fazem. Para o culto de oração é uma sugestão. Eu oro em casa, agora coisa nenhuma. Não deixe a sua congregação, ou seja, não deixe de congregar, você tem uma desculpa. Porque você é muito maduro. Escuta aqui, vem cá. Será que você não percebeu que a sua fé foi diluída? Essa semana eu recebi uma pergunta para essas caixinhas de resposta que eu voltei a fazer agora essa semana. Pastor, quando é que eu posso ter certeza que a minha oração está sendo ouvida, se Deus está recebendo? Eu respondi: fácil. Quando você ora de acordo com a Bíblia. Agora eu quero que Deus responda a minha oração e eu estou todo fora da Bíblia, porque a Bíblia para mim não é mais a palavra, é uma sugestão. E eu quero que Deus se submeta agora aos meus pensamentos, porque eu sou tão maduro e Ele é um passado de moda. E eu pergunto: valeu o quê? Então Deus chamou o profeta Ezequiel e disse: eu quero te mostrar uma visão. Eu ainda estou no controle. Eu ainda estou no trono. Eu sou o que sou. Eu sou o que sempre serei. Eu sou o que eu sempre fui. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O ser humano é apenas um vento que passou. A palavra do homem é uma mentira, mas a minha é a verdade sempre. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá acima de qualquer sugestão humana. Ezequiel dizia: como é que o senhor está me enviando para um povo rebelde? Disse: porque você é mais duro do que eles. Você vai bater do jeito que eu estou batendo hoje aqui na plataforma. Pode viver da maneira que você quer viver, mas você não é de nada.
você não tem fé, você não crê, você pensou que Deus ia ser dominado por você, e que você ia fazer as coisas da sua maneira, e que Deus ia te ajudar. Eu quero lhe dizer que você vai fracassar. Orações não são respondidas, sabe? Por causa de quê? Porque nós não queremos nos submeter àquilo que a palavra diz que nós devemos fazer. Já não era hora mais de estar assim. Pode vir aqui. Eu até recebo críticas. Eu gosto disso. Eu disse, este é um ano de governo. Este é um ano de autoridade. Eu disse, este é um ano de levantar para lugares mais altos. Por que eu disse isto? Por que eu disse isto? Porque eu estava olhando uma visão de um Deus que está com o controle na mão. Por que eu estava dizendo isso? Porque eu estava olhando a visão de um homem. Um dos serafins, dos querubins, tinha a face de um homem. E homem fala da inteligência, da capacidade, sabe? Era isso que Deus estava dizendo para nós. Ó, vocês são vento, mas eu sou o autor da capacidade, da inteligência. E se você me obedecer e largar suas sugestões, eu ponho na tua cabeça uma inteligência, uma capacidade tão grande que você não tem como andar para trás. Você vai avançar, você vai governar, você vai ter autoridade sobre todas as coisas. Você foi feito à minha imagem e semelhança. A pergunta é: para que Deus fez aparecer aqueles serafins? Para mostrar para você como é que as coisas acontecem, que ele tem autoridade, que ele tem inteligência, que ele vai pegar o homem na sua própria estutícia e vai derrubá-lo. Estou ouvindo você dizer amém aí? O outro querubim tinha a cara do leão. Eu sou a majestade, eu sou o rei. Quando eu falo, os outros ficam calados. Ele tinha toda a autoridade. É isto que era a cara do leão. Ele tinha a cara do boi. O boi é um animal que trabalha muito e depois é sacrificado. Mas ele estava dizendo: eu não fiz um mundo sem trabalho. Tudo que existe hoje lá no Gênesis foi feito porque eu trabalho. E a Bíblia diz, ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Então ele fez com trabalho. E você quer que o céu se abra e derrame na sua casa, sabe, bênção sem medida, sem trabalhar? É com trabalho, mas trabalho com inteligência, trabalho com majestade, com Deus atrás de si, atrás de você. Não é a sua opinião, não, é a mente de Deus, é a palavra de Deus, é o rugir de Deus. E quando o diabo apresentar-se como leão, ele disse: você é falso, olha só o meu rugido aqui, Satanás. Ele mostrou para Ezequiel que ele tinha um rosto como a águia. Eu enxergo mais longe. É a ave, é o pássaro de maior agucidade nos olhos, mas não é só olhos, eu tenho asas para subir. Eu quero lembrar a você aqui que na verdade os ventos contrários fazem a águia subir. A natureza é uma Bíblia, e a ave, a único dos animais da terra que tem coragem de enfrentar a tempestade, é a águia. Porque quando o vento sopra o contrário e sopra forte, ela vai em direção àquilo. Ela sabe que ela tem poder para aquilo. E quando ela chega diante daquela tempestade e ela abre as suas asas, a tempestade a faz subir. Os problemas da vida vieram para te fazer subir. Os desafios vão te colocar mais alto. Esta sociedade podre deveria fazer a igreja subir,
Subir, subir será a essência de Deus da terra. Eu falei ontem na live, depois a irmã Weila mandou um WhatsApp para mim e disse: ô pastor, gostei tanto quando o senhor fala em vento contrário, a gente pensa só em problema e dificuldade, mas ela é piloto, ela terminou de tirar o seu brevet, ela está fazendo agora curso da aviação já profissional, aí para dirigir grandes Boeings, e ela disse: mas eu fiquei tão feliz, porque são os ventos contrários batendo na polpa do avião que faz ele levantar o bico. Disse: eu vi perfeitamente a sua mensagem, sabe? Eu quero dizer para você uma coisa aqui hoje à tarde: os problemas não vieram para fazer você cair, sabe? As dificuldades vieram fazer você subir. Seus problemas domésticos, seus problemas com saúde, seus problemas financeiros, se eles te empurrarem e você subir e chegar um pouquinho mais perto de Deus, você vai voltar mais do que vencedor. Você vai voltar com uma experiência sobrenatural. Antes de Deus mostrar para Ezequiel qualquer problema no templo, ou na sociedade, ou na vida dos judeus, ou em Jerusalém, Ele mostrou sua glória. Ele quer te dar uma visão aqui hoje à tarde. Se eu estiver pregando história, não vale nada, vai entrar no ouvido, sair no outro. Mas se eu estou pregando uma visão de Deus, capte a visão aqui hoje à tarde. Capte a visão hoje à tarde. Capte a visão. Não fique olhando os problemas desta igreja, da vida dos seus irmãos. Deus está te mostrando que Ele tem o controle na mão, que Ele vai mudar a situação. Não é hora de você estar catando defeito na vida de ninguém. É hora de você olhar para quem está no trono, para quem tem todo o poder. E vou dizer mais um pouquinho, viu? E vou dizer mais um pouquinho. Se você achar que não, prepare-se. Prepare-se. Você vai ser diluído. Não estou com medo de dizer isto. Não estou com medo. Uma vez eu estava pregando nesse tabernáculo ali, ó. E eu estava pregando sobre aqueles 4 leprosos, lá no tempo do profeta Ezequiel. Eliseu. E eu estava pregando ali. Que coisa triste. Eu estava pregando ali. E disse, quando Eliseu falou para o rei: amanhã a estas horas vai ser vendido aqui uma medida de farinha por 1 setil. Por um dinheirozinho vagabundo. Valia nada. Centavos, mixaria, menos do que centavos. E o ajudante do rei olhou assim e disse: ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, isso não poderia acontecer. E Eliseu olhou para ele e disse: e vai acontecer, e você vai ver com os teus olhos, mas você não vai experimentar. 4 leprosos morrendo de fome olharam um para o outro. Do nada nasce um plano no coração de 4 leprosos: se ficarmos aqui e não entrarmos na cidade, vamos morrer. Se nós formos no arraial dos assírios e eles nos der comida, escapamos. Se não der comida, a gente morre. A morte a gente tem por certeza. Vamos lá? E eles simplesmente propõem a sair e pegaram na mão um do outro. Eu vou falar uma coisa. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Tudo que Deus quer fazer depende de você. Você não entendeu? Deus não pode fazer absolutamente nada se você não crer.
Você tem que tomar a iniciativa de crer. Você tem que tomar a iniciativa de crer. Jesus não podia fazer milagres em Nazaré porque o povo não cria. E Ele não pode fazer milagre na sua vida porque você não crê. Você crê em sugestão sua. Mas os homens pegaram na mão do outro. Olha, gente, é assim que a Bíblia diz: em cada passo daqueles leprosos, lá no arraial dos assírios, parecia que era um batalhão que estava vindo marchando. Mas não era, era o chinelo do leproso, que não era possível nem ouvir a distância que estava, mas Deus fez algo impossível. Fez um barulho chegar antecipadamente lá na frente. E eles começaram a olhar um para o outro e disse: está vindo um exército aí poderoso, marchando em nossa direção. Que exército? Era 4 leprosos, arrastando o chinelo no chão, mas confiados, porque Deus havia empenhado a sua palavra, que no outro dia ia haver um milagre extraordinário. Eu estou aqui antecipando milagres extraordinários. Eu estou dizendo que antes do milagre chegar, vai ter um problema, mas depois virá uma hora extraordinária. Estamos vivendo. Deixa eu anunciar aqui para você. Estamos vivendo um momento em que o diabo já proclamou e disse: eles estão derrotados. Nós não estamos derrotados, Satanás. Nós temos uma palavra de Deus a nosso favor. Tem alguém para gritar aí? O quadro vai virar. Glória a Deus. Ora, simplesmente no arraial dos assírios começou uma movimentação. E começa um correr e outro correr e outro correr. E vão largando para trás, e Deus vai fazer isto acontecer. Este é um momento histórico, na minha vida, na tua vida, nesta igreja, nesta nação, ao redor do mundo. Este é um momento histórico, que parece que tudo vai fracassar, mas eu estou dizendo aqui, que nós vamos ver a abundância de Deus, vamos viver o melhor de Deus. Quando eu pregava isso aqui, aqueles irmãos, tinha um irmão ali, eu pregando, olhei para a cara dele, e ele tinha uma indiferença tão grande ao que estava sendo pregado, que ele me olhava assim, me analisava. Vocês estão aqui? Estão me ouvindo? E eu disse: você vai ver e não vai comer. Eu sabia do que eu estava dizendo. Eu sabia do que eu estava dizendo. Tem muita gente que vai ver. Ai, meu Deus. O poder vai voltar, a glória vai voltar. Deus está dizendo: eu não perdi o controle, não. Deus está dizendo: olha, eu ainda tenho o controle, eu ainda sou o Todo-Poderoso. Deus está dizendo aqui: olha, eu posso, eu tenho autoridade, eu tenho a palavra, eu tenho as asas, eu posso te levar para cima. Glória a Deus. Aí então, Deus chama Ezequiel e diz: pode ir agora entregar o recado. O povo não vai te ouvir, porque eles já fizeram da minha palavra, que veio através dos profetas, virar apenas uma sugestão. Tanto faz Jesus aqui em pé nesta plataforma falando, como se o William Branham estivesse aqui pregando, ou eu falando, não mudou a vida de muita gente. Porque são meras sugestões.
O que Jesus falou, vale? Se alguém te bater numa face, dê o outro lado. Valeu? Ou foi só uma sugestão? Quando alguém falar mal de ti, fale bem dele. Valeu? Eu estou falando de Jesus. Ou é só uma sugestão? Se for Paulo, é uma sugestão. Se for Jesus, é uma sugestão. Se for César, meu Deus, César? César? Quem é César? É como eu já disse, eu ainda me lembro de gente olhar aqui e dizer, eu não dei satisfação da minha vida para o pastor César. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou. Eu sei onde ele está hoje. É a verdade, meus irmãos. Então nós temos Deus dizendo agora para Ezequiel, agora pode ir. Mas eu estou te preparando, e é este o preparo. Porque se eu não tivesse esta constituição e esse preparo, eu já teria caído há muito tempo. E teria me desanimado há muito tempo e dizer, não vou dar conta, mas este não é o final. Pode aparecer o que aparecer. Pode aparecer as contradições que aparecerem. Pode aparecer as misérias e as desgraças que aparecerem. Mas quando você chega no final do livro, Deus pergunta a um homem que estava vendo as desgraças, e este vale de ossos, vive ou não vive? Esta mensagem vai decolar ou não vai? Este vale de ossos secos vai voltar a viver ou não vai? Esta igreja vai ou não vai se levantar? O poder de Deus vai ou não vai manifestar? Ezequiel olhou e disse, Senhor, sabe que eu não sei? O mal é tão grande, a situação é tão grande, como que eu preguei só para gente rebelde. Eu não sei. E Deus falou, você não sabe não, mas eu te fiz um atalaia. Eu não quero nem saber se tem gente aqui fazendo da palavra de Deus apenas uma sugestão. Eu estou de pé aqui como Deus falou para Ezequiel. Então fique de pé e fale com este vale de ossos secos. Fale com esta casa rebelde. Fale com este povo. Fale com estas idolatrias. Fale com essas fraquezas. Fale com isto aí. Chame eles de volta. Chame eles de volta. Chame eles de volta. E Ezequiel gritou, vales de ossos secos, podem se juntar novamente. O irmão Brana disse que houve um barulho estrondoso. No monte de ossos secos começaram a se revolver. Não foi silencioso, era osso batendo em osso. Osso batendo em osso. E o barulho foi tão grande. A cabeça foi juntar com o pescoço, o joelho com as pernas, e as coisas começaram a se mover. Mas ainda era só um movimento. Deus não quer apenas movimento. Cadê a carne? Cadê a pele? Cadê os músculos? Cadê os crentes de fé? Cadê o Espírito? O Espírito. Então sopra e chama o Espírito e ele virá. Ei, o que parecia impossível tornou-se num exército poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Ainda meus olhos verão. Eu ainda vou ver estas coisas acontecer. Glória a Deus! Nós vamos ver o que nunca pensávamos que veríamos. Ezequiel nunca pensou em ver aqueles ossos voltar a viver. Ezequiel nunca pensou em ver o poder se manifestar. Ezequiel nunca viu um exército. Eu estou dizendo aqui que eu ainda vou ver.
Eu gosto muito disso. Depois de ver toda a miséria, depois de ver até esses vales de ossos, você pode pegar os capítulos seguintes. Depois do capítulo 37, começa a restauração do templo, a restauração do altar. Começa debaixo do altar nascer um rio de água. E aquele rio de água, aquela água vai correr para dentro do templo. E aquela água não vai ficar dentro do templo. Eu quero dizer que o mover de Deus não vai ficar em quatro paredes. Ele vai sair pela porta. Ele vai vazar pela rua. Ele vai encontrar vizinhos. Ele vai encontrar parentes. Ele vai encontrar colegas de trabalho. Ele vai encontrar sua família. Ele vai encontrar os teus queridos. Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel, no seu último capítulo, no capítulo 48, é a coisa mais sem graça de você ler. Eu acordei de manhã, ajoelhei na beirada da cama, abri a Bíblia, capítulo 48 de Ezequiel. E a tribo de Benjamim herdou, e a tribo de Manassés herdou, e a tribo de não sei quem herdou. Cada um ganhou sua porção, e essa porção é para aquele. E eu disse, meu Deus do céu, você fica olhando a história e dizer, aquele ganhou, aquele ganhou, aquele ganhou. Foi assim. Meu Deus, e aí? Mas é história? É chapeuzinho vermelho? Ou é profecia? Ah, então se aquele ganhou, Deus está dizendo, você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar. Não ficou uma casa que não ganhou. Não vai haver uma só família. Ei, que no final não vai receber a sua porção também. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Alguém quer que isto vá para a sua casa também. Ela não vai ficar fora da promessa, não. Olha só como começa com uma visão, Deus mostrando que está com o controle. Depois vem um período de declínio, todas as misérias e sujeiras. Depois vem um período do avivamento, os vales dos ossos secos, as águas saindo, o avivamento continuando, para chegar no final e dizer, você não vai ficar fora não, Deus está olhando para você também. Não deixe o diabo dizer para você que você está fora, não. Você está aqui enquadrado nesta palavra. Quando você chega no último verso do capítulo 48 do profeta Ezequiel, e eu termino aqui, 18.000 canas por medida ao seu redor. Escuta. O nome da cidade era Jerusalém. O nome da cidade era Jerusalém. Como era o nome da cidade? Ela estava destruída. Ela tinha sido queimada, o templo derrubado, as misérias estão todas aqui no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel se deita num tijolo não sei quantos dias para mostrar o cerco de Israel. Come até comida cozida com fezes de animais. Parece que o negócio ficou esquisito, mas na última hora, quando Deus traz a restauração, esta é a última parte da visão. A visão termina assim, e o nome daquela cidade, desde aquele dia, será o Senhor está ali. A tua porção eu vou dizer qual é. O Senhor vai estar ali. Ali na tua casa, ali na tua vida, ali aonde você pisar, aonde você estiver, ei, o Senhor vai estar ali. Não vai ser mais o nome Recife, não. Vai ser o Senhor está ali, ó, aqui mesmo. Aqui mesmo, aqui mesmo.
não é João Pessoa, não é Abreu e Lima, é o Senhor está ali. O que está acontecendo? O Senhor está ali. Por que isso? Porque o Senhor está ali. Por que houve essa mudança? Porque o Senhor está ali. Por que não existe mais doença? Porque o Senhor está ali. Por que a pobreza e a miséria acabou? Porque o Senhor está ali. Por que a sua vida está poderosamente dirigida? Porque o Senhor está ali. Eu vou terminar. Se eu não tivesse essas convicções, eu não pregava. Porque eu estou dizendo de verdade, às vezes as batalhas são tão pesadas que se você não tiver convicção mais dura do que aqueles que se rebelaram, você fracassa. Um chega e diz, pastor, faça assim. O outro, eu quero é assim. Eu gosto é assim. É assim que precisa ser. E começam os problemas. Dá uma olhada para a minha cara. Parece que ele fez mais dura do que o diamante. E muita gente diz assim, rapaz, aquele pastor tem uma cara de bravo. Mas o coração não é. Me deram um presente lá em Israel, numa das últimas viagens. Me deram um presente, um leão e um cordeiro. Disse, isso é o que o senhor é de fora. Mas lá dentro o senhor é manso como esse cordeiro. Deus tem essas faces. Deus tem essa natureza. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas ele é o cordeiro que morreu para te salvar, para te perdoar. E hoje faz intercessão por você. Eu quero terminar aqui esta minha parábola de hoje à noite. Talvez eu falei para alguém que a palavra se tornou apenas uma sugestão. Talvez eu falei para alguém que já deixou a sua fé, sabe? Porque fé tem que estar aqui. Fé não é aqui. Não é o que eu acho. Fé é o que a palavra diz. E se você abandonou a fé, eu ainda vou te convidar. Eu ainda vou te convidar. Tem esperança? Tem esperança? É. Tem esperança? Para a árvore cortada, tem esperança? Ainda há esperança? Vai brotar tudo novamente. Que maravilha! Eu vou ver muita gente que chorou sorrir. Eu vou ver muita gente ferida se levantar. Eu vou ver muitos gritos de: o Senhor está ali.